Gálatas 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? É um tema grande. Liberto da tirania, sua natureza pecaminosa. Mas quando eu digo sua, é minha natureza pecaminosa também. E nós devemos ser libertos da tirania dessa natureza que impõe algumas coisas para o seu povo e que não deveria impor e que não deveria dominar algumas áreas de nossa vida, das quais não deveria dominar. E é interessante como deparamos com o texto de Gálatas, porque ficamos pensando e analisando quem é que domina a nossa vida, a nossa existência. Como é que eu respondo às situações da vida? Eu respondo sempre com as obras da carne ou com o fruto do Espírito? E hoje ouvimos um testemunho do alemão que a uma situação adversa, de perda, de dor, ele respondeu como Deus desejava que ele respondesse. E a vontade de Deus é que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa responder sempre a tudo segundo a vontade de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês
duas afirmações, uma positiva e uma negativa. A negativa está em primeiro: desejos pecaminosos facilmente escravizam uma pessoa. Tem muita gente que é escrava do pecado, mesmo não sendo viciada em álcool, ou cocaína, ou maconha. Tem muita gente escravizada. Tem muita gente escravizada pela pornografia, por exemplo, muita gente escravizada pela mentira, muita gente escravizada por muitas coisas. E essa afirmação é verdadeira. A outra afirmação verdadeira, de forma positiva: os desejos pecaminosos podem e devem ser vencidos. Os desejos pecaminosos podem e devem ser vencidos. Vencido pela cruz de Cristo, vencido pela a crucificação do desejo carnal e das concupiscências da carne. Eles podem e devem sim ser vencidos quando você entende que você deve crucificar a sua própria carne e os seus desejos carnais. E isso tem te atrapalhado e te afastado de uma vida de louvor, de adoração ao Senhor da glória, ao Deus do impossível. Mas quando analisamos o livro inteiro de Gálatas, nós podemos analisar algumas particularidades. É uma defesa de fé, a viver pela graça somente, pela fé somente em Cristo Jesus. Mas no capítulo 5, especialmente do verso 16 ao verso 25, ele fala de uma luta. Ele fala de uma luta entre a carne versus o espírito. Uma luta constante, uma luta de todo mundo, uma luta de todo crente, uma luta de todo cristão, uma luta da igreja, a luta da carne contra o espírito. E nessa luta só há duas possibilidades de vencermos, que remete a uma só: ser guiados pelo espírito ou andar no espírito. Não há possibilidade nenhuma de eu vencer a carne com a minha própria força. Eu não consigo. Não há possibilidade nenhuma de eu vencer a carne com estratégias de autoajuda, ou de marketing, ou de guerra. Não há possibilidade nenhuma de eu vencer essa luta. E essa luta, ela é vencida através do Espírito Santo. E é uma luta contínua, é uma luta diária. Então, todos os dias da minha vida, todos os dias da sua vida, você tem de dizer não ao seu desejo carnal, e sim à vontade de Deus, à direção de Deus. Se você anda com Deus, você tem de entender isso, que todos os dias, ou em diversos momentos do dia, você tem de dizer não à carne. Não aos desejos da carne, e sim a Deus. E só através do Espírito Santo, sendo o nosso guia, só através de um caminhar com o Espírito Santo, através dessas verdades, nós podemos vencer essa luta que muito cristão tem caído. Essa luta que muitos da igreja têm caído, e não só na área sexuais, mas também em outras áreas sociais, e tem envergonhado os princípios de Deus e respondido segundo os desejos pecaminosos da carne. Não inclina o seu coração, a sua mente, à vontade e aos princípios de Deus. Mas é importante que quando o texto fala de obras da carne, você possa entender que essas obras são divididas em 3 categorias. E você fica pensando assim, essas obras da carne divididas em 3 categorias. O primeiro é os pecados sensuais.
E nós podemos dizer que os pecados sensuais é prostituição, impureza e lascívia. Nessa luta da tirania, do pecado, sobre as nossas vidas, dos desejos carnais, nós devemos aprender e vencer os pecados sensuais. A prostituição, você pode comparar com o adultério, porque adultério é uma forma de se prostituir. A prostituição é todo sexo ilícito. Prostituição pode ser entre solteiros que fazem sexo de forma errada, porque não é da vontade de Deus que o solteiro faça sexo, mas sim que ele case. E muita gente na igreja não tem entendido isso. A mentalidade machista faz com que aceitamos até que as mulheres se casem virgem. Mas os homens, algumas vezes, pai e mãe da igreja, defendem o contrário. E isso é prostituição, isso é obra da carne. Isso desagrada a Deus, vai de encontro à vontade de Deus. Também impureza. É os pecados sexuais. Impureza. Impureza na mente, no coração. Impureza no que vê, no que fala. Ou até mesmo a lascívia. E a lascívia é um desejo, um apetite desenfreado por sexo e por prostituição. E tem muita gente assim. Tem muita gente dessa natureza, que tem uma lascívia dominando, o desejo pecaminoso, um apetite sem medida. E nós chamamos algumas pessoas dessas de doentes. E são pecadores, que precisam ser confrontados com o pecado, arrepender-se e voltar à prática de Deus. Prostituição, impureza e lascívia são pecados sensuais que a igreja do Senhor Jesus Cristo não deve cometer. Não deve ser escravo ou escrava de pecados como esse. Porque isso atormenta a sua vida, o seu coração, rouba a sua adoração, rouba a comunhão com Deus, rouba a sua devoção. É muito importante que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender que as obras da carne falam de pecados de superstição ou supersticiosos. E aí vem idolatria. E idolatria, nós sabemos que é tudo aquilo que assume o lugar de Deus em nossa vida. Idolatria é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na minha vida, no meu ser. E um outro pecado é feitiçaria. Feitiçaria, ele se fala de magia ou ocultismo. E muita gente gosta de feitiçaria. Muita gente gosta de ocultismo. Muita gente, mesmo na igreja, vive pecados dessa natureza. Preso pela feitiçaria, preso pelo ocultismo, preso pela idolatria. Ele confia em outra coisa, não em Deus, não nos princípios de Deus, não na verdade de Deus. Misericórdia. Os pecados relacionados às obras da carne, aos pecados sociais. E os pecados sociais é os mais comuns. E aqui eu estou dizendo a respeito desses pecados que o crente não é pecador. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o crente não vive na prática e nem dominado por esses pecados. E os pecados sociais é inimizade, por exemplo. Não existe possibilidade nenhuma de um crente pregar inimizade e ser inimigo de alguém. E tem gente na igreja que diz: eu não falo com fulano de tal
porque ele pensa diferente, eu não quero conversar com ele. Ele me fez isso, me fez aquilo, e sem inimizade, e semeia contendas entre os irmãos. Porfias e ciúmes refere-se à rivalidade. É inadmissível que a igreja viva em rivalidade. Quem é que pode fazer mais? Quem é que faz? Rivalidade em exclusão de pessoas, de classe. Rivalidade, o que eu faço é melhor. O que eu faço é bom. O que os outros fazem, não. Isso é porfias e ciúmes. A motivação do coração não é a verdadeira. A motivação no coração não é o que Deus deseja. A sua motivação do seu coração é errado. E quantas vezes encontramos pessoas iradas? Ira é raiva excessiva. Pessoas que têm uma ira incontrolável. Os pecados sociais, ele está irado com o outro e dorme irado e acorre irado. Mas eu sei que você está pensando, em certa medida, a ira não é pecado, é verdade. Porque todo ser humano é comum se irar. Alguém faz algo de mal para você, é comum você se irar. Mas a dificuldade é o que você faz com a ira. E a palavra de Deus diz bem assim: irai-vos e não pequeis. Mas quando você alimenta a ira e quando você não resolve a sua indiferença com aquele que te magoou, você está pecando nesse pecado social. A discórdia. A discórdia diz a respeito de ambições interesseiras e egoístas que você tem muitas vezes na sua vida. E semeia e vive a discordar continuamente, é do contra, sempre, sempre, sempre. Discórdia é obra da carne. A discórdia é obra da carne. Então é impossível imaginar uma igreja onde há discórdia dirigindo e dividindo as situações, enquanto nós imaginamos o que diz o Salmo 133, oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. E um outro pecado social é dissensões e facções, que são as mesmas coisas. Um sugere divisão, o outro sugere rompimento. A divisão é um pouco, dissensões, é um pouco mais leve do que um rompimento. Porque algumas pessoas dizem assim: eu quero saber da outra mais. Então ela se dividiu. Outras pessoas dizem: eu não quero ver a outra pessoa nem morta, nem morto. Aí é um rompimento total. Agora, o problema disso tudo é que entra ano e sai ano, e nós falamos de verdade de Deus, e o problema disso tudo, irmãos, é porque traz pessoas que praticam esses pecados, não herdarão o reino dos céus. Quem vive na prática de pecados, sejam eles sensuais ou supersticiosos ou até mesmo sociais, esses pecados citados aqui na palavra de Deus como obras da carne, quem vive na prática desse pecado vai para o inferno. Apesar da igreja não pregar muito sobre o inferno é algo real e existe, e é um lugar de tormento, e é um lugar a todos que praticam esses pecados irão viver. Verso 21, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o quê? O reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Então isso é muito sério. Você pode ser crente dessa igreja, se você for dirigido pelas obras da carne, se todas as suas reações
E todos os seus sentimentos são dirigidos, e tudo que você sofre ou passa são dirigidos pela obra da carne. Obras da carne, seja ela qualquer uma. Obras que eu faço para com o meu irmão, obras que eu faço para com o meu corpo e para com Deus, e obras que eu faço para com o meu próprio íntimo. Seja ela de qual natureza, se você morrer com esses pecados, eu quero te dizer que você vai para o inferno. Você não vai herdar o reino de Deus. E você, talvez como um bom presbiteriano, está pensando, vai agora? Mas uma vez salvo, salvo para sempre, é verdade. Mas o salvo, ele vive na prática da justiça. O salvo não é dominado pela lei. O salvo não é dominado pelos pecados. O salvo é dominado pelo Espírito Santo, porque ele é guiado por Deus e ele anda com Deus. E aí, você não entra nessa categoria. Você pode ser membro dessa igreja. Você pode ser uma pessoa atuante nessa igreja. Você pode ser uma pessoa que tem várias virtudes e dons extraordinários. Mas eu quero te dizer uma verdade: você não vai herdar o reino dos céus. Sabe por quê? Porque quem domina a sua vida são os pecados sensuais. Ou quem domina a sua vida são os pecados de superstição. Ou quem domina a sua vida são os pecados sociais. E o fato de você não se relacionar bem com as outras pessoas demonstra muito bem os pecados sociais muito latentes na sua vida. O fato de você gostar de misticismo e ocultismo demonstra bem os pecados que dominam na sua vida de feitiçaria. O fato de você gostar muito de coisas erradas e pornográficas demonstra muito quem dirige a sua vida. Mas se de fato você entende que você caiu e o servo de Deus não pode ficar prostrado, você tem de dizer não ao seu desejo carnal, não a ver filmes pornográfico, não a falar coisas pornográficas, não a feitiçaria, não a inimizade, a porfia, o ciúme, a discórdia, a facções, a inveja, não! Você tem de aprender a dizer não, e dizer sim à obra, ao fruto do Espírito. Você tem de dizer sim, sim, sim às coisas de Deus, sim à vontade de Deus, sim aos princípios de Deus, sim aos frutos de Deus na minha vida. Quem dirige você? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Nessa luta, quem está ganhando os rounds da vida? A obra da carne ou o fruto do Espírito? Quem está ganhando? Nessa luta contínua e diária, quem dirige a sua história? Quem domina a sua vida? Quem? E se a sua resposta for nessa luta, infelizmente, quem está ganhando o round e está quase me nocauteando, é as obras da carne. Eu quero te dizer que você vai ouvir um dia o próprio Jesus Cristo dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço. Amaldiçoado, eu não conheço. Eu não te conheço. E você pode achar que conhece a Deus, mas Ele não te conhece, porque você não faz parte dele. E não adianta você vir com pensamento de teologia e dizer: Deus é onisciente, sim. Mas é conhecer no sentido de você ser filho. Porque Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço na área de relacionamento. Me relaciono com ela. Conheço de forma íntima. Elas me ouvem. Elas conhecem a minha voz também. E me obedecem. E seguem. Você talvez não é ovelha do aprisco de Deus. Você talvez não tenha uma relação com Deus, porque quem domina a sua vida não é Deus.
E se porventura você está caído e já vem há muito tempo caído, eu quero te dizer que você, em Cristo Jesus, pode tomar uma atitude totalmente diferente, de aprender a dizer não hoje para todas as concupiscências da carne. Dizer sim, sim para Deus. Sim, sim para o fruto do Espírito. Sim, sim. E quando eu digo isso, o Espírito Santo me capacita a viver e a vencer a carne. O Espírito Santo me incapacita a viver os frutos do Espírito continuamente em minha vida, continuamente, dioturnamente. Mas a palavra de Deus fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é dividido também em 3 categorias. É interessante que o fruto do Espírito é como se fosse o fruto, uma tangerina com 8 gomos. O fruto, amor. E 8 gomos, cada um representa uma coisa, ou uma derivação do amor. E nós podemos dividir isso em 3 aspectos. Primeiro, o fruto do Espírito relacionado a Deus. E aí, quando eu entendo isso, eu entendo que o fruto do Espírito que é relacionado a Deus é amor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Essa é a relação com Deus. Eu vivo o amor ágape porque recebi de Deus o amor ágape. Eu tenho alegria porque a minha alegria não é uma alegria de circunstância, mas é Deus que alegra o meu coração. E eu desfruto de uma paz que excede todo entendimento, porque Deus me dá essa paz. Então essa sintonia com Deus, eu me infundo a Deus, não sendo um Deus, mas sendo filho dele, instrumento dele, e experimento do seu amor, da sua alegria e da sua paz. E vivo essa expressão contínua e em todos os momentos da minha vida. Eu expresso isso que vem de Deus na minha vida, não de mim mesmo. O amor e a alegria produz paz, a paz de Deus, que muitas vezes falta ao seu coração, preso pelo diabo, e algumas vezes chora e tem lutado para vencer, e muitas vezes não vence, porque você não deixa Deus agir e não aprende a dizer não. Um outro aspecto é o aspecto da vida cristã e diz respeito ao outro. E esse derivação do fruto do Espírito que diz respeito ao outro, eu devo exercer de uma forma extraordinária. Eu tenho de aprender a ser longânimo. E muitas vezes a igreja não é longânima. Muitas vezes você é impaciente, é inquieto, é nervoso, não tem paciência nenhuma, e longânimo é longo ânimo. E eu tenho de ser benigno, eu tenho de agir com blandura, com aquele irmão que algumas vezes eu não consigo compreender, e algumas vezes ele é muito chato, e algumas vezes ele fala e faz coisas incompreensíveis. Eu tenho de aprender a ser longânimo, eu tenho de aprender a ser bondoso para com ele. E bondade é o amor em ação. Eu tenho de aprender a demonstrar o amor de Deus e agir com bondade, com carinho, com amor e com paz. E sabe o que a igreja faz, irmãos? A igreja olha um chato ou alguém imaturo que não é do seu nível de maturidade cristã. Muitas vezes nós não temos paciência nenhuma, não agimos com brandura nenhuma e nem com bondade nenhuma.
Isso demonstra como estamos distante de Deus. Como é que você responde uma situação de briga, de ofensa, com brandura ou com palavras duras? Com longanimidade ou com porfias, com facções, com divisões? Como é que você responde? Como é que você responde às situações contínuas e adversas da vida? É importante que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender que o fruto do Espírito também diz a respeito com o meu interior. E aí eu tenho de viver fidelidade, mansidão e domínio próprio. E nós vemos demais isso na igreja. Muitas pessoas que não são confiáveis. Isso é fidelidade. Fidelidade é quando você fala alguma coisa com a outra e a outra é confiável, é fiel. Isso vai do seu interior. Talvez você, no seu interior, você não é fiel. Você é um fofoqueiro, que quando alguém te confessa alguma coisa ou fala alguma coisa, você sai espalhando para todo mundo, para Deus e o mundo ouvir. E a torcida do Corinthians também. Você não é fiel. E fidelidade é uma virtude, é uma derivação do fruto do Espírito. É só os filhos de Deus que podem ser fiel na sua plenitude. Eles podem, quem não tem Deus pode expressar um pouco das características do fruto do Espírito, mas não na totalidade. Mansidão. Mansidão é o uso correto do poder e da autoridade. Mansidão é o poder sob controle. Você que tem poder, você tem usado o uso correto do poder, da autoridade que Deus confiou. Há controle nesse poder. Isso é muito difícil e duro, porque a igreja não vive muitas vezes esse fruto. E sem falar em domínio próprio. Tem muita gente que tem um ímpeto muito grande. É um boi selvagem. É uma fera. A figura que Paulo usa antes é que o povo é como uma fera que morde um ao outro. Tem gente que vive assim, sem domínio próprio, sem domínio nenhum das suas reações, do seu sentimento. Emocionalmente é extremamente instável. Qualquer coisa é o suficiente para roubar a paz. Qualquer coisa é o suficiente para roubar a alegria. Qualquer coisa é o suficiente para roubar o amor. Isso é uma conotação que você não tem isso. Quem domina você é as obras da carne, não o fruto do Espírito. Mas nós podemos viver para a glória de Deus quando entendemos e atentamos para os princípios de Deus. E o verso 25 diz: se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. E se você vive no Espírito, você acompanha os passos do Espírito. E você já parou para pensar o que Deus está fazendo para que eu venha fazer junto, para que eu venha andar junto com Ele, acompanhando os seus passos. Mas tem gente que é tão precipitado que quer correr na frente do Espírito. Tem gente que é muito inquieta, que quer fazer por Deus. E não aprende a descansar e esperar em Deus. O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor. A vontade de Deus é que você não ande na frente do Espírito, mas você ande com o Espírito. A vontade não é que você fique atrás do Espírito, mas que você ande ao lado. Por isso nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Por isso nós precisamos orar mais, adorar a Deus mais, louvar mais e termos comunhão maior com Deus. Você precisa
se deleitar mais nos princípios de Deus revelados na sua palavra. Você precisa orar mais. Você precisa adorar a Deus na beleza da sua santidade, como Ele é. Você precisa louvá-lo mesmo se você for desafinado e desentoado, louvá-lo com sua vida e com sua voz. E você precisa ter comunhão com os santos. Porque a comunhão com os santos e as tribulações e as dificuldades da relação dos santos vai demonstrar quem de fato dirige e guia a sua vida. O que guia a sua vida, o que dirige a sua vida. Paulo, quando fala da carne, ele fala de desejos. O fruto não é para ser admirado. Os frutos, ou o fruto, é para ser vivido. É para ser aprendido. É para ser praticado. Todos os dias. Mas como eu respondo às situações da vida? Eu respondo com as obras da carne. Ou com o fruto do Espírito. Eu respondo a situação adversa com os pecados sensuais. E eu procuro refrigério para a minha vida nisso. Eu respondo a situações adversas da minha vida com os pecados místicos. E eu busco isso e refrigério para a minha vida aí. Eu procuro a solução para a minha vida nos pecados sociais. E aí, maltratando as pessoas, eu me sinto bem. E alivia falar e falar muito. E falar o que não deve, alivia muito. Se você vive assim, meu irmão, você não... Dirigido por isso, você não é crente. Mas se porventura você caiu, e o pecado tenazmente nos assedia, eu quero te dizer que Jesus Cristo pode te levantar. Eu quero te dizer que Ele pode mudar a sua vida. E Ele pode ser o Senhor da sua vida. E todas as características do fruto do Espírito você pode viver. Você pode gozar de uma boa relação com Deus. Você pode gozar de uma boa relação com o outro. Você pode gozar de uma boa relação com você mesmo. E talvez você está aqui e não tem paz, porque você não é dirigido por Ele. Você não vive uma boa relação com Deus. Você não vive uma boa relação com seus irmãos. Você não vive uma boa relação com você mesmo. Você não tem amor próprio. E você, e tudo que você faz, você odeia. Você precisa mudar de vida, você precisa tomar uma nova postura, você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me perdoa, Senhor, me lava, me redime, me dá força. Você precisa ler mais a palavra de Deus, você precisa orar mais, adorar mais Deus, ter uma comunhão maior, louvando a Deus e uma comunhão com os outros, e assim você expressa tudo e cumpre a lei de Deus. Que é a base de Gálatas 5, é falar sobre a lei, uma lei da qual você não está debaixo, você está debaixo da graça, mas você cumpre ela nessa relação de amor, de carinho e de cuidado mútuo, da verdade de Deus e de ser recebido e de receber o cuidado de Deus.